Graça e paz. Vamos abrir a palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que a igreja primitiva se reunia para participar da ceia do Senhor, ela anunciava a morte do Senhor. A ceia tem como finalidade principal anunciar a morte do Senhor. Mas não é só quando tomamos a ceia do Senhor que precisamos anunciar a morte do Senhor. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É um anúncio imprescindível, intenso e extenso, porque é até que Ele venha. É um anúncio contínuo, sem interrupção, até o dia que o Senhor voltar. Se a morte de Cristo é vista como algo que ficou para trás e fora de época, então ela não surtirá nenhum efeito na nossa vida. A morte de Cristo é um fato atual e que se atualiza diariamente na nossa experiência cristã, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Fora do sacrifício de Cristo não há salvação. Nós dependemos 100% do sacrifício de Jesus Cristo. Em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor. O sacrifício de Cristo é totalmente suficiente e singular. Naquele sacrifício da cruz foram colocados todos os nossos pecados e destruídos. Jesus Cristo carregou e tomou sobre si todos os nossos pecados na cruz. Cristo recebeu em seu corpo os nossos pecados e deles fomos libertos. A palavra de Deus também afirma que Jesus nos atraiu a si
aqui está um ponto fundamental. É a chave que destranca o mistério de estar em Cristo. A palavra de Deus afirma que Jesus nos atraiu a si e nos fez morrer em seu corpo para o pecado. Cristo carregou os nossos pecados em seu corpo sobre a cruz e também nos identificou com Ele. Deus escolheu a cruz para colocar o seu Filho com a finalidade de destruir o pecado e de crucificar o pecador com Cristo. Com Cristo morremos e com Ele também ressuscitamos. A partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós, Cristo é a nossa vida. Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha morte com Cristo é o fim da minha vida pecadora e também o fim do imperialismo de Satanás sobre mim. O meu velho homem foi exterminado no sacrifício de Jesus Cristo. Só me resta crer e com alegria confessar: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A revelação de Cristo crucificado, eu crucificado com Ele, e Ele ressurreto, revelado em mim, é melhor do que qualquer coisa que se possa imaginar. Filipenses capítulo 3, Paulo diz aqui no versículo 7 o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as consideram como escória, esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo em mim. Não é que Cristo se tornou minha propriedade. Eu tenho Cristo. Não é isto. Ganhar a Cristo é ganhar a sua pessoa em nós. Estamos sendo conformados à pessoa de Jesus Cristo que está em nós. Ganhamos mais dele a cada momento, porque ele está em nós,
se manifestando, se revelando quem Ele é, tudo o que Ele é. E Paulo chamou o conhecimento da pessoa dele, chamou de conhecimento excelente, a excelência do conhecimento dele. Você conhece Ele, revelado em você, Ele está em você. O que é que você conhece? O que é que nós precisamos conhecer? Precisamos conhecer a pessoa dele, pela revelação. Ele mesmo se revela em nós. Aprove ao Pai revelar, foi o querer do Pai revelar o Filho em mim, para que nós o conheçamos em uma experiência de intimidade, de comunhão, intimidade profunda. E seja achado nele. Olha o que Paulo queria. Paulo queria ser achado nele. Eu quero estar nele, estar em Cristo. Cristo nos atraiu, nos colocou nele. Nele ficamos a partir da atração, a partir do momento em que a cruz foi levantada e Ele nos atraiu a si, para si. Nele ficamos, nele morremos e nele ressuscitamos. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. A experiência cristã é uma experiência de conhecer Jesus. Não é conhecer religião, conhecer as coisas de Deus. Para conhecê-lo, é um conhecimento pessoal da pessoa de Jesus. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Você conhece o poder da ressurreição? Jesus Cristo foi ressuscitado. Deus nos ressuscitou com Cristo. Cristo está em nós vivendo com poder. E é este Cristo em nós que nós precisamos conhecer. Eu quero olhar para Jesus Cristo e ficar olhando, conhecendo-o em profundidades cada vez maiores, recebendo dele tudo o que é necessário para mim neste mundo e no vindouro. João capítulo 9, verso 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Os fariseus, os religiosos, estavam interrogando aquele cego que não era mais cego, porque Jesus o curou.
curou a sua vista. Os religiosos queriam saber tantas coisas. Religioso faz muita pergunta sem sentido. Eles estavam perguntando. O homem, aquele homem que Jesus restaurou a sua vista, se colocou numa posição assim: uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Uma coisa eu sei, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto para mim é suficiente, é bastante, me basta, é o meu ponto de partida, a minha condição para continuar e a causa da minha chegada. Que o grandioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a sabedoria para que vejamos e compreendamos que uma só coisa é necessária: Cristo crucificado, com todos nós crucificados com Ele, e Cristo ressurreto em nós, vivendo a sua vida. A morte de Cristo é imprescindível para a salvação de qualquer pessoa. A morte do Senhor Jesus Cristo foi para que nós morrêssemos também com Ele. Quando eu vi pela palavra de Deus, aqui está um testemunho pessoal meu testemunho. Quando eu vi pela palavra de Deus que a morte de Cristo na cruz era minha também, este fato me libertou verdadeiramente. Não é saber que Cristo foi crucificado por mim, e Ele foi. Não é apenas saber que eu fui crucificado com Ele, e fui. É ganhar a revelação desta verdade no meu interior, a experimentar. Não é mente não, irmãos. Você já experimentou de fato? O dia em que, pela graça de Deus, eu fui ao meu Senhor e Deus Jesus Cristo, dizendo: aquela morte na cruz do Calvário, embora o Senhor realmente a sofreu, era perfeitamente minha. Jesus, eu morri, aquela morte é minha. Isto me transformou. Esta morte do Senhor naquela cruz me trouxe um descanso maravilhoso, descanso interior. Esta minha morte com Cristo é o ponto que mudou a minha vida e também o meu rumo. Não podemos jamais perder de vista a cruz do Calvário,
e o amor de Deus ali demonstrado por nós. Na cruz, primeiro, Jesus nos substituiu. Em seguida, Ele nos atraiu a si, nos identificando nele, no seu sacrifício. Assim, Cristo nos levou a participar da sua morte, da sua ressurreição e da sua vida. Cristo é a minha vida. Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo, porque Ele está em mim, vivendo a vida dele. Eu preciso conhecer este Cristo que é a minha vida. Você conhece o Cristo que é a sua vida, que está em você? Não é um Jesus fora de mim, é o Jesus que está em mim. Ele está em mim. Eu preciso de Jesus que está em mim. Eu preciso conhecer Jesus que está em mim. Ele está em mim. Você conhece Jesus? Está em você. Nós precisamos de conhecer a Deus. Deus que está em nós nos absolver na sua grandeza. Então estamos prontos para este mundo. Eu preciso conhecer esse Cristo que é a minha vida. Eu quero estar sempre despertado para este foco da pessoa suficiente e única de Cristo em mim. Eu quero viver olhando para Cristo crucificado, comigo crucificado com Ele, e manifesto pela ressurreição, exaltado com todo o poder em mim. A morte com Cristo nos garante grande libertação. E a vida de Cristo em nós nos garante livramento do pecado, enquanto vivermos neste mundo. Eu vou repetir isto aqui. A morte com Cristo nos garante libertação do pecado. E a vida de Cristo em nós nos garante livramento do pecado enquanto vivermos neste mundo. Eu não creio que o pecado seja maior que a vida de Cristo em mim. A vida de Cristo em mim é vitória sobre o pecado. Mas cuidado com a presunção de que somos capazes de dominar o pecado. A palavra de Deus não diz que somos capazes de dominar o pecado por nós mesmos. A palavra diz que o pecado é que não é capaz de nos dominar. A palavra não diz que nós somos capazes de dominar o pecado. Ela diz que o pecado é que não pode nos dominar. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. O pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas
debaixo da graça. O pecado não tem poder para dominar a pessoa em quem Cristo vive. Pense em um menino de 12 anos lutando com uma anaconda de 8 metros. Quem vai dominar quem? Essa luta contra a anaconda é a luta do pecador contra o pecado. É o pecador lutando contra o pecado, tentando vencê-lo pela obediência da lei. Não dá. Mas crucificado com Cristo, e Cristo em mim, vivendo a sua vida, acabou a luta, acabou a doideira. O pecado não terá domínio sobre vós. A palavra de Deus não diz para você vencer o pecado. Ela diz para você crer a sua morte em Cristo para o pecado. Aí está a vitória. Não é para lutarmos contra o pecado, é para crermos na libertação que temos do pecado em Cristo. Se você tentar lutar com o pecado, querendo vencê-lo por si mesmo, ele vai lhe pôr no chão e pisar no gogó. Mas se crermos que estamos mortos para o pecado em Cristo, Cristo vai manifestar a sua vida em nós, e o pecado não terá domínio nenhum sobre nós. Estou crucificado com Cristo, considerai-vos mortos para o pecado em Cristo Jesus. Estou crucificado. Considerai-vos é uma continuidade. A vida de Cristo se manifesta em mim. Será que o pecado tem poder para vencer a vida de Cristo em você? O pecado pode assediar tenazmente um santo, mas nunca reinar sobre ele. O maligno pode cercar o nascido de Deus, mas não pode tocá-lo para enlamear com o pecado. Jesus prometeu libertação verdadeira, e verdadeiramente estamos livres. De fato, somos livres, pois o Filho de Deus verdadeiramente nos libertou. Amém?